Olá pessoal, tudo bem? Está no ar mais um Backstage, o Backstage de eventos do Salas Brasil. Se você está assistindo o Backstage pela primeira vez, eu vou explicar rapidinho. O Backstage é uma proposta do Salas Brasil em conversar com clientes, com parceiros, com o pessoal da nossa área e contar um pouco dos bastidores do evento. Ao longo do tempo da história do Salas Brasil, que lá se vão, sei lá, 15 anos, nós sempre tivemos curiosidades de saber como os nossos clientes montam seus eventos, como os nossos clientes se inspiram para fazer os eventos e os resultados disso e tudo que está ao redor, né? E então, com a chegada do podcast, o Salas Brasil lançou o seu podcast já nessa primeira temporada. Estamos aí com umas 15 entrevistas nas plataformas do Spotify e do YouTube, então convido você a assistir as nossas entrevistas. Hoje eu estou com um veterano da comunicação digital, né? O João está aqui comigo. O João está, já vou logo abrindo o tempo aqui, tá, João? Mais de 20 anos no mercado de comunicação digital, e temos histórias legais para contar, cases bacanas desse setor. A gente que é de eventos tem uma curiosidade de saber como você, que é professor, e como vocês lá da agência orientam esse nosso mercado, né, nessas mudanças que o mercado sofreu, né, nesses últimos anos, né? Então, primeiro, João, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Eu não sei se você assistiu algum backstage, mas a gente começa sempre com uma perguntinha meio provocativa. Na verdade, é filosófica. Certo. Eu quero saber se trabalhar com o mercado digital, com a comunicação digital, fez de você uma pessoa melhor e uma pessoa feliz. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Oswaldo é um grande parceiro aí de longa data, né? Quantas coisas fizemos juntos e quantas coisas não fizemos juntos também, né? Planejamos e não fizemos. Acho que foi mais que não fizemos. Foi mais, mas é sempre assim, né? Sempre assim. Sempre com boas ideias. Bom, o marketing digital, o mundo digital, a internet praticamente mudou a minha vida, né? Até eu estava vendo aqui o meu nome, João Dalla. Na verdade, meu sobrenome é Dalla Costa, né? Composto, italiano, Dalla Costa. Mas por causa da internet, por causa do e-mail, a pessoa que fez o meu primeiro e-mail colocou João.Dalla. Ele achou que Costa era, sei lá, da minha mãe, outro sobrenome, porque quando você fazia o e-mail, você tinha que ter só um sobrenome. É verdade. Ele quebrou meu nome. E aí ficou João Dalla, e hoje eu sou conhecido no mercado como João Dalla, até nisso, né? E o marketing digital, eu acho assim, a gente tem que olhar. Uma vez eu vi uma palestra me fugiu o nome, do TAS. Marcelo Tassi. Marcelo Taz. E eu perguntei, até foi uma pergunta que eu fiz no evento, e ele acabou lendo a minha pergunta. E a pergunta era justamente sobre isso daí, a mesma pergunta, se a internet melhora a vida das pessoas, caso você perguntou de mim. Aí ele respondeu que é o seguinte: você tem que olhar, você pode olhar para uma pessoa e ver a cor dos olhos ou a ramela, né, do olho. Então, o lado positivo da internet está aí, né? A facilidade da gente encontrar tudo, a velocidade da gente encontrar uma sala de eventos, um curso, um médico, a comunicação que ficou muito mais ágil, né? Você vê com a própria pandemia como ajudou a internet, mas, claro, tem o seu lado também maquiavélico, né? Principalmente a questão da vaidade, de excesso de redes sociais. Ego. Eu tô, realmente, como faz muito tempo que eu trabalho com isso, eu tô numa fase assim de tipo, preciso dar um tempo, né? Preciso dar um tempo. Eu tô lendo muito mais livros agora do que eu lia há um tempo atrás, mas porque acho que também tem a ver a idade, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a tirar um pouco o pé. Mas eu vejo sempre com um lado positivo. A internet realmente melhorou, me deu a minha carreira, e eu acredito que melhora a vida das pessoas. O fazer o bom uso da ferramenta. João, você é professor desde sempre? Porque desde sempre que eu te conheço, você é professor, né? A gente se conheceu num curso que a Gubec, Exato. a empresa do qual você dirige, fazia ali em Santo Amaro, na região da Vila Olímpia, ali, Isso. né? Onde ficava a sede da Gubec, né? Então, você ministrava ali os cursos de AdWords, né? Do Google, e eu fui
inadvertidamente fazer o curso. Você talvez tenha me tido como um dos piores alunos, que eu Sim, ficava lá no fundão. confirmo. E fui fazer o curso e entender de que o curso serviu para que eu entendesse de que eu precisava contratar uma agência. No caso, foi a Gubec, né? E ali eu tive primeiro contato com você dando aula, né? Então eu quero saber assim, fala um pouco de você, né? Você sempre foi um cara que se viu como professor mesmo, dando aula. Eu sempre gostei de comunicação. Eu sou publicitário, né? Sempre gostei de comunicação, sempre fui a pessoa né, o orador da classe. Eu era lá o representante da classe, o orador da formatura. Legal. Né? E coisas que eu nem era o que eu queria, mas aí o pessoal, não, vai você, que aí você fala bem, você escreve bem e tal. E acabava indo, né? Começou a pintar essa ideia de comunicação. Aí eu fiz publicidade. E depois eu fui trabalhar na área de marketing de empresas de tecnologia, mas a área de marketing, fazer mala direta, fazer é, anúncio em revista, né? Mala direta, nunca nem ouvi Pois falar. é, Não sei o mala que seja. direta. Cuidar de eventos, eu cheguei a fazer evento, botava lá salas, coffee break. Eu até estagiei bastante nessa parte de comunicação, então desde a parte de gráfica como a parte de eventos. Então eu tive sempre um Orbitou ali em todo. pouquinho da experiência de cada uma dessas áreas. E aí eu estava numa área de marketing de uma empresa de treinamento, só que era treinamento de TI, roteador, parte assim mais bem pesada de TI. E aí surgiu, o Google nos procurou, que eles tinham feito um treinamento com a gente, técnico, e eles gostaram muito da nossa estrutura na época, né? A empresa chamava Telecom. E eles falaram assim, a gente quer fazer uma experiência de treinamentos da ferramenta Google AdWords na época, né, que hoje é o Google Ads, que é os anúncios e links patrocinados, aqui no Brasil, um treinamento presencial. A gente tem tudo na nossa ajuda lá, mas aqui no Brasil a gente quer fazer um teste. E aí isso caiu na minha mão no sentido de divulgar, né? Eu era do marketing, eu falei, bom, então vou criar a página sobre o curso, né? A comunicação, a divulgação, não tinha redes sociais ainda como é hoje. E chegou a hora, eu falei, e instrutor? Quem vai dar aula disso? Os instrutores que a gente tinha na empresa eram todos técnicos demais. E eu já tinha feito campanhas no Google AdWords na época, né, no Google Ads, então eu tinha uma pequena vivência na ferramenta. Aí, mas então, daí eu peguei e falei, bom, é o seguinte, essa primeira turma eu faço, né? Eu peguei o material, traduzi, estava em espanhol, traduzi e tal, fui estudando, e eu falei, essa primeira turma eu faço. E aí fiz a primeira. A próxima turma é daqui 15. Aí, quando a gente lançou esse curso, foi um sucesso, né? Quando o Google divulgou, agora tem um curso presencial. Até a É gente. presencial Foi esse. presencial. E a gente estava preparado para lançar, sei lá, no dia 20, no dia. E o Google divulgou no dia 10 dias antes do previsto. Aí eu cheguei na empresa, o telefone tocando lá, a menina falou: tem um pessoal ligando aqui sobre o curso, eu não estou sabendo de curso nenhum. Eles queimaram a largada, divulgaram antes do que a gente tinha Esse planejado. planejado. E aí começou a ter muita turma. E eu fiz a primeira turma, né? Super nervoso, nunca tinha dado aula e tal. Mas, enfim, vamos lá. Aí a segunda, a terceira, a quarta, e assim vai. Começou, aí eu contratei o Rodrigo Câmara, que você conhece, me ajudou. E desde lá, isso foi em 2008, puxa, quantos treinamentos eu fiz no Google até para, sei lá, 400, 500 pessoas. Perdi totalmente o medo de palco, né? Se bem que eu já nunca tive, né? Porque isso era mais uma insegurança na primeira Mas é aquele vez, né? início, né? Aproveitar que você lembrou, quero também deixar aqui meu abraço para os seus sócios, o Wagner, o Rodrigo Câmara, que de certa maneira estão sempre ali com a gente, né? A gente se afastou um pouco na pandemia, né? Isso. Tem se visto pouco, mas É o Vord, o Vord, o nosso o famoso famoso Vord, Vord. da Wagner, Oswaldo, Rodrigo Rodrigo e e Dala. Dala. Nós tivemos escritórios juntos, fizemos Sim. bastante coisa juntos, né? E de lá para cá, João, nessa trajetória, você então enveredou pelo caminho aí de ser o titular da pasta de estar à frente dos cursos, tal. Fizeram dezenas de cursos aí junto com o Google É, e sozinhos também na Gubec. Como é o que isso? aconteceu foi o seguinte, quando a gente começou o curso, tinha uma certa cartilha, a gente passava o conteúdo para o Google, né? O Google aprovava
e a gente aplicava o treinamento. Depois, eu comecei a ver, como você está em sala de aula, eu começo a sentir que o curso está meio amarrado, aqui podia ser mais rápido, aqui a gente podia falar sobre esse assunto. Eu fui moldando o curso, eu fui, né, deixando o curso, eu tropicalizei o curso, né? Eu tirei daquela visão americana para uma visão Mais nossa aqui. mais brasileira. E aí o curso decolou, porque realmente tinha prática, tinha exercício que eu inventava lá, tinha que entrar na ferramenta, criar uma campanha para um país. A temática na prática era, lembra? Lembro. Cada um tinha uma agência de viagens, você fazia uma campanha para a Argentina, ele fazia para o Chile, outro fazia Era isso mesmo. para o Egito. E toda essa parte da experiência, né, de você entrar na ferramenta, criar a campanha, ver aparecendo no Google, foi desenvolvida pela gente aqui, né? Não foi a cartilha do Google. E isso ganhou uma imagem no mercado que era realmente prática, que você podia... Você fazia a campanha e via ela funcionando. Via funcionando, via o resultado, ficava bem legal. Foi uma fase bem legal. Aí eu comecei, como começou a ter muito interesse no curso, a gente começou a ampliar os cursos. Aí tinha curso de display, do YouTube, Analytics, aí comecei a ter mais instrutores. Eu acabei ficando mais dos projetos Google, quando o Google nos chamava para fazer treinamentos, era... Eu, o Rodrigo, a gente ficou mais na parte dos cursos... Vocês ministram cursos lá no Google, né? Lá no Google. Ainda está acontecendo isso? Quer dizer, voltou a acontecer Ainda isso? não voltou. Durante a pandemia, mas depois a gente fala sobre a pandemia, mas durante a pandemia eles nos contrataram para fazer online. A gente fazia presencial, daí a gente voltou online. Mas assim, quando a gente começou a Gubec, a gente começou lá, você falou, lá perto de Santo Amaro, ali ali acho que é Santo Antônio, né? E depois a gente veio para cá, e quando a gente veio para cá, a gente já veio... Aqui na Paulista. A gente já veio junto, né? Na ideia de fazer montamos o escritório juntos já de início. Eu não era sócio de vocês, mas nós tínhamos ali um espaço compartilhado, né? Mas até a ideia... Naquele andar que nós alugamos, lembra? Até a ideia do Salas Brasil, da questão de educação de salas, surgiu... Eu vou fazer uma menção honrosa aqui a você, porque eu lembro que, nunca vou esquecer isso, nós fomos almoçar num restaurante perto do Center Norte, que é aquele restaurante, fala aí, comida fazenda, né? Não sei o que da fazenda, comida mineira, né? E aí nós sentamos numa mesinha de canto, parece coisa de namorado. Sentamos numa mesinha de canto e eu falei assim, João, a gente precisa, eu tenho visto lá a estrutura, a gente precisa alugar as salas de que vocês ministram treinamentos para eventos, né? Aí você falou, eu tenho uma certa ociosidade. Aí a gente falou, vamos montar um negócio. E você catou um papelzinho, daqueles de guardanapo, e você falou assim, vamos escrever o nome de como vai ser então esse espaço. Poxa, o que a gente tem de legal lá? Tá tudo legal lá. A vista. Então vamos fazer vista da Paulista. Vista Paulista. E aí surgiu, então, nossa primeira empresa de locação, que até hoje está no ar, o site do Vista Paulista. E aí começamos a alugar as salas de treinamento que eram da Gubec. E na ociosidade, o Vista Paulista fazia... E foi um sucesso. Eu lembro que tinha grandes empresas alugando a sala. Porque aí o que aconteceu depois é que começou a ter uma concorrência com o curso, né? Lembra? Vai ter curso? Então vai ter alugar. Mas essa data... Aí que você começou a enveredar por outras salas também, né? Nós não sabíamos que o mercado de RH, naquele momento ali, 2010, né? O Brasil decolando, lembra? Muita contratação, então as empresas estavam treinando muitas equipes novas. E a gente caiu de gaiato, né? Quando a gente foi, eu falei, João, esse negócio funciona. Vamos juntos? Você falou, não, pelo amor de Deus, eu tenho que tocar minha vida aqui, etc, tal, né? E aí então o Salas Brasil nasceu praticamente ali, Vista Paulista e depois Salas Brasil, né? Nasceu lá. Foi isso mesmo. Depois você fez várias salas ali no mesmo prédio, inclusive aí outras salas, né? Então, ali no prédio a gente fez vários andares de locação, o prédio quase me expulsou de lá, porque não aguentava mais tanta gente entrando. Tinha que subir às vezes cadeira, baixar a cadeira, um computador, montar a sala. O mercado de eventos, ele é isso, né? Era essa loucura. A gente estava experimentando ali essa fase nova, né? De o que era organizar um evento, o que era fazer um evento, mas na prática ali, né? Então foi uma fase muito legal. E vocês, continua aí, de lá para cá, eu quero saber um pouco aí da tua trajetória ainda, né? Você continuou, então, trabalhando para a agência e para o Google? Então, aí eu trabalhava quando começou o treinamento do Google, eu trabalhava numa empresa de TI. Daí
eu resolvi, quando começou o projeto do Google crescer bastante, a Gubec, né? Eu acabei saindo da empresa e trazendo comigo a marca Gubec. Vocês compraram a marca, né? Foi um acordo que eu fiz Com os antigos com os sócios. antigos sócios, porque eles eram de TI. E eles falaram assim, olha, A Gubec era uma empresa de tecnologia, né? ela fazia, era uma divisão dentro da Telecom, daí a Telecom que era de TI. Aí como a Telecom falou, bom, não interessa isso, não tinha tantos treinamentos também, tinha 2, 3, e era mais barato que os cursos que eles vendiam. E a marca era muito legal, Gubec, né? Um nome muito legal, vocês pegaram para vocês. Aí eu saí, né, junto com a Inet, lembra? Tinha Junto com a Inet, vocês trouxeram o Wagner juntos, né? Que o Wagner era sócio lá. Aí alugamos a sala aqui e começamos os treinamentos, só presencial, né? Aí presencial durante o dia, tinha duas turmas por mês. Aí começou até à noite. Aí começou a ter outros cursos e a coisa foi crescendo, né? E daí começou o Google também contratar a gente para fazer projetos. A gente chegou a ter 6, 7 instrutores simultâneos, assim, vários projetos ao mesmo tempo. A empresa estava numa ascendência legal, a gente estava até ampliando, tendo mais uma sala, quando veio a pandemia, e aí Antes de falar da pandemia, eu quero saber de você o seguinte, como é que ficou ali o Google, o início da, das, da, da sua sociedade com os meninos, como se deu isso, né, naquele momento que vocês começaram? Porque o Wagner vinha de TI, ele assumiu uma o posição... Wagner entrou como um sócio investidor, né? Ele já tinha experiência nessa parte de treinamento. Ele ajuda na parte administrativa, porque ele já era da área de treinamentos, então ele tem essa experiência de controller, dos instrutores e tal, né? Como fazer, por exemplo, remuneração de instrutor, sempre ajudando nessa parte. O Rodrigo entrou na sociedade porque eu precisava de mais uma pessoa para dar aula, porque só tinha eu. E aí eu falei, pô, quem que eu vou contratar? Eu lembrei do Rodrigo, que eu estudei com o Rodrigo na faculdade. E o Rodrigo trabalhava numa agência de publicidade famosa aqui em São Paulo, né? E aí eu tirei ele da faculdade, da agência, o pai dele até, você tá louco, você tem filho pequeno. Mas eu falei, não, pode vir que vai dar certo. E aí o que aconteceu? Surgiu também a parte de consultoria, porque eu terminava a aula, vinha lá, 2, 3 alunos, você não dá uma olhadinha na minha campanha aqui? Não dá uma olhadinha na minha campanha? Né? Aí eu falei, pô, aí tem oportunidade. Daí eu falei, bom, eu olho a sua campanha, mas eu tenho um serviço disso, uma outra empresa, a gente criou uma outra empresa que o Rodrigo até administrava mais. Quando eu dava aula, o Rodrigo ficava administrando as contas. E aí foi crescendo. Hoje a gente tem essas duas divisões, né? A parte de treinamento e a parte que a gente cuida das campanhas de clientes. Quanto que representa? Cara, 50-50. E tem momentos que o treinamento tá melhor, já segurou as contas da consultoria, e nesse momento, por exemplo, depois efeitos da pandemia e da crise aí que o pessoal está passando, a consultoria está melhor nesse momento do que treinamentos. Até porque surgiu, bom, isso aí é um assunto também quando a gente vai entrar no tema pandemia, né? Tá bom, vai. Vamos falar da pandemia. Pois então. Porque assim, a Gubec, ela vinha, como você falou, decolando, não sei se você concorda, mas 2018 e 2019 foram anos maravilhosos, né? Sim. Para o mercado de eventos, para o mercado, consequentemente também, para o mercado de vocês e tal, né? E aí a gente teve esse gap. Vocês ficaram estagnados, ficaram parados ou não? Como é que vocês fizeram para sobreviver? Lidamos com isso. Bom, foi um choque, né? Era uma segunda-feira, na terça-feira não tinha mais ninguém no escritório, não tinha mais aluno, aquela sede grande, vazia. Pra você ter uma ideia como a gente estava num momento, eu lembro que a gente contratou alguns estagiários, né? E eles começaram na segunda. No 18 de março ali? Foi 16. 18 de março, Na segunda. Na terça-feira a gente já mandou, eles vieram e a gente falou assim, olha pessoal, pode ficar de casa. Né? Eles estão até hoje com você. E daí na sexta-feira a gente falou, puxa, e agora? Não vai dar para administrar isso. Dispensamos na sexta-feira. É tipo o técnico de futebol, fica uma semana e vai embora. A menina, coitada, eu lembro de ver nas redes sociais dela, ela tipo assim, conseguiu o emprego dos sonhos, trabalhar na Gubec, não sei o que, na sexta-feira. Você não acredita, por causa dessa pandemia eu já perdi o emprego. Foi trágico, né? Mas agora, pois é. Bom, daí veio a pandemia, deu aquele, né?
Susto, porque a gente tinha treinamento online, mas o forte nosso sempre foi presencial, né? Sempre foi a experiência de sala. A nossa sede é muito parecida com o Google, o nosso nome é parecido com o Google, e a gente sempre tentou refletir também na nossa A sede a experiência que experiência eles do têm. Google, né? Tudo colorido, A gente vai falar um é pouco disso sempre depois. legal. E aí veio a pandemia, diminuiu algumas turmas ainda. No começo o pessoal ainda tinha gente que estava meio, assim, não, mas eu ainda topo fazer presencial. Teve ainda um pessoal que estava meio contra parar tudo, me lembro disso. Mas a gente falou, não, mas os professores, os funcionários, não tem como, então vamos tudo no online. E começamos a fazer online, mas um fluxo bem pequeno de turmas. Né? Ao ponto de eu me falei assim, puxa vida, será que nós vamos fechar, né? Não a parte de consultoria, que a parte de consultoria ainda perdemos alguns clientes, mas continuava. Mas treinamento foi um baque violento, Enorme, assim, enorme. violento. É tipo eventos, né? Parou. Aí, o que que eu fiz? Eu pensei, eu tenho várias ideias de projetos e fui atrás do Google, falando, Google, ó, tem isso aqui online, a gente podia fazer. Eu tirei da cartola ali uns 6, 7 projetos. E um ou dois deles, o Google falou, pô, gostei dessa ideia. E aí o Google começou a fazer uns treinamentos gravados com a gente, semanalmente, e isso nos deu uma sustentação até equilibrar a parte de educação. Aí voltou um pouco, passou aquele torpor inicial de março, abril, tal, e maio começou a Porque voltar. teve o efeito ao contrário, no sentido de que as pessoas estavam em casa, então falaram, vou estudar, e É, teve, no sim. marketing digital aconteceu? Num primeiro momento, Não. as pessoas não, porque todo mundo falou assim, é o fim do mundo, preciso guardar o dinheiro para comprar comida, né? Era essa a Sim, ideia. é. Se você lembrar, era bem isso daí. Aí quando passou 1, 2 meses, falou, bom, vai ser isso mesmo, mas eu não posso parar a minha vida. E aí começaram a falar, bom, tem um curso, fazer um curso, aproveitar e fazer um curso. E aí começou a surgir várias lives de tudo, né? De música, de tal. E os cursos também. Aumentou muito a E, concorrência, João? e daí, então, aí aumentou bem o treinamento. Aí começou a surgir um monte de concorrente. Os gurus que eu falo, né? Aprenda Google Ads em 2 semanas e você vai ter resultados de 6 dígitos. Aí eu vi aquilo e falei, peraí, né? Como assim? Eu sei que não era, né? Mas aí nas redes sociais aceita tudo, né? E aí surgiu bastante concorrente para um público que não é, na verdade, não era muito o público nosso, porque era um pessoal que estava assim, ó, eu perdi o emprego, né? E Vou ter que tô fazer alguma fazer coisa. alguma coisa. Aí o cara via que esse sonho de tipo, olha, você vai trabalhar com marketing digital, fazendo um curso de 48 horas, pagando Pouco. R$ 50 e você vai se empregar nessa área. Surgiu vários desses. E aí tirou um pouco do o nosso mercado mesmo, os nossos que são clientes, agências, pessoal que trabalhava nessa área, segurou um pouco, porque muitos perderam o trabalho, né? Muitas agências seguraram também, porque os clientes se reduziram. Então, enxugou em torno de 50%. Mas depois, como virou assim, não, a vida continua, aí a coisa retomou. Hoje nós estamos operando ainda com 70% do que era naquela época, ainda está mais abaixo. Mas agora, com a abertura novamente, o pessoal está voltando na sala. Acabei de vir da Gubec lá, tem uma sala com 12 alunos, que é o número que a gente tinha aproximadamente na, Antes da na época, pandemia. antes da pandemia. Além dos cursos online que a gente faz também, né? Eu quero agora entrar na sua experiência de sala de aula e também olhando um pouco para esse mercado de eventos, né? Você que sempre teve fazendo eventos, lembra dos summits, né? O nome? Summits, como que chamava? Seminars. Os seminars, é. Os seminars, Fizemos bastante lá com vocês, né? então, os seminars também eram um treinamento que você ministrava ali, Sim, tentando gerar leads novos ali para sim. a Gubec, as agências vinham até vocês. Fala um pouco dos Isso foi seminars. fundamental para a história da Gubec. Hoje a Gubec tem uma marca muito boa no mercado, assim, muito conhecida. Pensou em treinamentos Google, vem na cabeça a Gubec, e não sou eu que estou falando, realmente o mercado atesta isso. E isso foi um trabalho de evento. Foi um trabalho de evento, porque na época eu comecei a fazer, falei, bom, como é que a gente vai divulgar? Tinha redes sociais tímida ainda, tinha a mala direta, né? Mas o principal que eu queria era dar uma degustação do que era o curso da Gubec. E aí eu alugava salas aqui em São Paulo com frequência. Eu lembro que a gente tinha de sábado e à noite, era uma quarta à noite, um sábado de manhã a cada 15 dias.
E eu fazia também no Nordeste, no Sul, eu alugava uma sala, ia lá e dava um treinamento, era de graça, a pessoa se inscrevia, a divulgação até era via press release, né, de De jornais e assessoria de tal, imprensa. assessoria de imprensa, e as pessoas iam para lá, 300 pessoas, faziam um coffee break simples, e eu dava uma aula de 3 horas, 3 horas e meia, era uma aula mesmo, né, eu chamava de palestra, mas era uma aula. E as pessoas falam, caramba, eu aprendi um monte de coisa aqui nessa palestra, imagina no curso. E eu tinha uma taxa de conversão desses Altíssimo. 300 de 10, 15%. Eu fazia uma turma daí em Porto Alegre, eu fazia uma turma no Recife. Aqui em São Paulo eu trazia muita gente. Eu Muita lembro. gente. E era fundamental esses eventos presenciais, né? E uma coisa que é sempre Como a gente trabalha com Google, as pessoas têm essa relação de ao Google, a sede do Google, né? Então, um treinamento, um evento que a gente faz da Gubec tem que ter um pouco de Google. A gente fez uma vez um treinamento com vocês, lembra que tem que ter luz, tem que ter um backdrop, tem que ter. Fizemos um com uma experiência É, bem legal, bem lúdica. não pode ser uma coisa, treinamento Senão vai simples. decepcionar, né? Vai decepcionar. Excepcional. O basicão Não serve. não serve para os treinamentos da Gubec. Nunca serviram, né? E eu tive muita experiência, como fiz muito evento para o Google, e o Google capricha muito nisso, eu participei de eventos fantásticos do Google com uma estrutura de tudo, né? Desde a parte do crachá ser legal, o brinde ser legal, o coffee break ser legal, as Puta recursos de cores, audiovisual. audiovisual, som, Internet nem precisa falar, né? puxa vida. Então, isso vende muito, né? É a É. imagem é o que você espera para uma sala de aula, você tem que refletir ali naquele evento. E vocês nos seminars tentavam reproduzir isso Reproduzir ao isso. máximo, e isso aí deu muito resultado, né? Sim, eu lembro de passar tudo com aprendizado de grandes. Bom, o Google tem profissionais excelentes, né? E eu aprendi muito com eles, olhando os eventos que eles faziam, eu falava, bom, isso tem que funcionar na Gobek também. Então, desde você passar um vídeo no começo, um inspirador, um som, uma música legal, né? A pessoa chegar no ambiente e já se sentir, tô num mini Google aqui, isso é fundamental. Como é que o Google sentiu a pandemia? Você tem noção, alguns números? Eles investiram bastante. Assim, na verdade, o Google sempre foi uma. Eles nunca investiram muito. Tem eventos presenciais, mas muito para um público muito restrito. Eles nunca fizeram eventos muito grandes, exceto o que a gente fez com a gente na época de certificação. Mas, em geral, eles faziam eventos dentro do Google, em salas menores, com um público restrito. E o Google sempre teve essa filosofia de você ir lá na ajuda, lá tem vídeos, tem um monte de coisa para você estudar, né? Nunca foi muito de dar Qual a treinamento. estrutura do Google aqui no Brasil hoje, João? Eles estão aqui em São Paulo, na Eles Faria estão Lima? ali na Não? Faria Lima. É. Então, até antes da pandemia, eles fizeram uma reforma enorme lá no prédio, tava maravilhoso, e aí fechou, né? Tava muito Mas será que grande. já reabriu? Já Já reabriu, já reabriu. reabriu. É. Sabe quantos funcionários eles têm? Não faço ideia como tá agora. Mas aí, Mas era uma equipe sempre enxuta ou uma equipe mais parrudona, assim, normalmente, pela sua não, visão? aqui eles têm. Não, tem bastante gente, sim, Bastante gente, tem bastante gente. né? É que o pessoal do Google aqui no Brasil, a visão que eu tenho é que são pessoas que eles trabalham no estratégico, né? Todos os funcionários aqui trabalham no estratégico. A parte tática, eles têm equipes. A Gubec é um exemplo disso, né? O Google pensava, ó, precisamos capacitar as agências top. Pega a Ok, Google. conteúdo tem que ser esse, blá blá blá, blá. Mas quem vai fazer? Quem vai botar a mão na massa? Chama Gubec, porque tem lá os professores super capacitados e a gente dá eles vêm aqui, a gente dá todo o nosso banho Google, né? E E vocês. é curioso que eu sempre falava assim, mas por que eles não contratam por que eles não pegam alguém É, do é. Google para dar o treinamento? Eles contratam a gente. Porque justamente, porque lá no Google a parte é estratégica, não é E professor. aonde vocês vão buscar o conhecimento? Lá? Os seus Não, professores, tal. não, a gente estuda, procurar artigo, estudar mesmo na prática, também a prática ajuda bastante. Sai um recurso novo, a gente entra, Então, os faz o recursos teste com o novos, por cliente. exemplo, que o Google lança toda hora, né? Isso, eles devem ter essa equipe estratégica deles, essa equipe de De suporte produtos de deles, produtos que vão dar assistência aos seus mas professores. mas em geral, nossos professores procuram, vê lá, saiu uma ferramenta, olha, testa.
Ao ponto da gente chegar no Google e falar assim, eles falam, então tem uma ferramenta nova, a gente já sabe. Inclusive, a gente já está no nosso curso. O Google fala, legal, show de bola, então vou falar com meus clientes fazerem curso. A gente se antecipa muito ao Google. Bom, eu atendi o Google diretamente e eu tenho uma filosofia, eu tenho que trabalhar para o Google em todos os sentidos, né? Eu tenho que antecipar o Google. O que eles estão precisando? Essa é uma ferramenta nova, eles precisam desse treinamento. Ao ponto de eu fazer Você até oferece assim, até os produtos, né? legal, topamos o seu projeto, agora eles precisam preencher internamente lá um state of work, lá um documento. Eu falo, daí que eu preencho. Você preenche, você não, porque a parte burocrática lá para o cara do Google, daí que eu preencho. Eu preencho, falo, tá aqui, você não precisa trabalho nenhum. Isso é perfeito isso, né? Aí o cara, por que eu faço isso? Para evitar que, tipo, olha, pô, Gubeck eu só tenho coisa boa, é só Eles te enxergam como um parceiro mesmo. parceiro mesmo, tipo, eu não preciso me preocupar, eu fico tranquilo em relação ao conteúdo, fico tranquilo em relação a cobrança, a atendimento do cliente. Eu quero saber, ô, João, essa sua visão de eventos que você tem ao longo dessa tua carreira toda, né? Nós falamos ali nos bastidores que você conta da história dos 30 minutos, Sim. né? Eu achei muito legal, acho que é legal você contar para os nossos ouvintes do backstage o que é a estratégia dos 30 minutos, Pois João Dalla. bom, eu fui professor, eu estava em sala de aula e eu era, às vezes, teve épocas de ser professor, de ser um dos sócios da Gubeck, de ser o vendedor, de se ajudar no computador. A gente já teve fase de não ter o menino do suporte dos computadores, da rede e tal, a gente tem que fazer de tudo. E eu percebia que qualquer insatisfação que você tem com um cliente nos primeiros 30 minutos vai desencadear um monte de problema. Então eu fiz uma regrinha na empresa que é o seguinte, os primeiros 30 minutos tem que ser impecáveis. Não que o evento todo tem que ser, né? Mas os primeiros 30 minutos, ele chegar, o nome dele está na lista, tá com o ar-condicionado ligado na recepção, ter lugar para sentar, a máquina de café funcionando, né? Começar às 9 horas, mandar o pessoal para a sala está com o ar ligado, o projetor está ligado, o computador está funcionando, né? Essa experiência durante 30 minutos, se tudo ocorrer bem durante 30 minutos, qualquer problema que você tenha depois disso, o cliente, de certa Vai forma, relevar. releva, tolera, aceita. Mas é que fala, né? A primeira impressão é que A primeira fica. impressão, E eu até anotei aqui. os 30 minutos. Você tem que fazer caprichado. De novo, não só os 30 minutos, mas é fundamental. Porque já tive casos de, às vezes, ter algum problema, chegar lá, o ar não tá Não tá funcionando. Aí legal. o cara chega da rua, tá calor, ele já fala, pô, caramba, né? Calor, ele já se incomoda, é uma coisa que... Aí vai pra sala, o meu computador não tá funcionando. Ele já começa a sentir, puxa, ele já passa na cabeça dele, será que eu fiz um bom investimento? Será que eu não gastei dinheiro à toa? Então, quando você faz tudo bonitinho nos primeiros minutos, ele fala, poxa, legal, é isso mesmo. Até questão de conteúdo, aí é dica de instrutor, né? Da gente começar os treinamentos falando, tipo, eu sempre falo assim, o que você vai aprender? Vocês sabem do que é o ABC, que é o simples? Ah, sei. Aí ele fala assim, vai ser muito básico. E vocês sabem o ZYZ, que é o difícil? Não, não sei. Então nós vamos chegar lá. Então você já seta a expectativa dele de falar assim, eu vou aprender desde o básico, mesmo que o começo aqui eu já sei, mas no final eu vou O cara vai dar um aprender. overviewzinho no básico, mas ele vai chegar lá onde eu preciso. É importante, porque quando você tem aluno na sala, você nunca sabe quanto ele conhece, né? Se ele sabe o básico, porque às vezes o básico para mim é avançado para você. Mas você tem aluno lá que é avançado, que você começa a falar vou começar sobre a história, e fala, ixi, esse treinamento não vai servir para mim. Sabe o Então, que eu lembrei? Lembra dos treinamentos que você ministrava? Olha só, nada a ver com o assunto, né? Mas nada a ver com esse assunto técnico, né? Mas quanto que a alimentação também é importante nos cursos, né? Você lembra da história dos coffee breaks? Vocês sempre fizeram muita avaliação, né? Sim. Conta um pouco disso aí, né? Porque vocês sempre preservaram desse momento do networking e tal. Os coffee breaks da Gubeck, eles são feitos no meio do curso? Eu não lembro se era no final. Não, tem no meio, né? Tem no meio. Quando eles chegam, tem o café. Tem um welcome coffee lá. Café, umas bolachinhas mais simples. Tem a máquina de café, né? Sim. A gente usa a máquina.
pelo volume de alunos. Aí tem um break, tem um intervalo, aí tem um almoço. O almoço não, a gente não se responsabiliza, indica os restaurantes e tal. E um coffee no meio da tarde quando é curso diurno, né? E à noite também tem um intervalo só. Isso é fundamental, porque é curioso que a gente faz um treinamento para o cara aprender Google. Né? Aí você olha na avaliação, 70% é sobre adorei o café, odiei o café, Eu não sei lembro o quê. disso aí, cara. E você fala assim, caramba, né? O cara tá reclamando do café Então, mas a gente não pode nadar contra a maré. É isso, tem que ser bom. Né? Quantas pessoas viajam de... Avião também tinha isso, né? Quando você via assim, nossa, eu ia te falar agora assim, ó, tô eu indo pro Rio de lembro, Janeiro, agora tá servindo só uma barrinha de cereal. Mas vai, caramba, você entrevista veio... do dono da CVC. Mas você veio aqui para... Você não veio para ir pro Rio de Janeiro? Você tá preocupado em que vai comer em 45 minutos? Isso é Eu estar. lembro o dono da CVC falando da importância que é a alimentação no passeio que os caras dos pacotes, né? Então, assim, quando os caras têm aquelas puta alimentação no resort, etc. Tal, todos os outros fatores são minimizados, né? Você tem um problema na piscina, você tem um problema não sei aonde, etc. Tal, mas o cara comeu bem e o cara tá de boa, né, cara? E assim, no começo você fica, quando eu tava aprendendo esse mercado de educação, eu ficava assim, caramba, mano, o cara tá reclamando do coffee break é uma cortesia. Aí quando você, né, você fala, peraí, mas isso faz parte. É assim, não adianta você falar, não, mas isso é uma Porque não é coisa. ali, João, onde as coisas acontecem, o networking, tal. Eu lembro que, por exemplo, para conversar com você, estrelinha, tal, professor, aquela vez, eu fui almoçar com vocês na Santo Amaro. Alguns alunos foram até, e eu fui naquela estrela, sentamos próximos e começamos a bater papo. E aí a gente trocou ali um contato e tal, né? Mas é porque é muito importante o network. Por exemplo, a agência, ela vai visitar o Agubec, que ela tá visitando o Google, né? E ela vai no coffee break conversar com o João Sim. Dalla, vai conversar com o Rodrigo Câmara. Olha como uma coisa, né? Você lembra da época de escola? Qual a parte mais divertida da época da escola? Recreio. O recreio. Sempre foi. A sala de aula você fica lá, você tem que aprender. Pode ser interessante o assunto, mas né, o recreio é a hora que você conversa, que você relaxa, que você descansa um pouco. Então, esse momento tem que ser valorizado, sem dúvida. Agora, João, eu quero um pouco o teu olhar. O que você imagina que o mercado de eventos pode se beneficiar? O que o mercado de eventos deve fazer, na verdade, para melhorar o marketing digital? Ou ao contrário, o que o marketing digital pode contribuir com eventos já pensando no pós-pandemia? Vocês têm olhado, você tem clientes de eventos ou clientes que falam um pouco desse Nós já mercado? tivemos clientes de eventos. Não, acho que nós temos um que está acontecendo que é de shows, casa de shows, Certo. né? E, claro, tem toda a divulgação do espaço em si, né? Então, isso aí o Google é fundamental. Talvez a experiência de vocês também deve ser a mesma. O pessoal, quando procura uma sala para eventos, inevitavelmente vai no Google, né? Com o reforço na rede social, porque o primeiro momento é descobrir. A descoberta é feita no Google. Aí, um momento de decisão começa a mudar as plataformas. Você já vai para uma rede social. Conheço aluguel de salas, Vista Paulista, ou Salas Brasil. Salas Brasil. Depois ele fala, mas quem é Salas Brasil? Deixa eu ver no Instagram, né? Deixa eu ver no YouTube se tem algum vídeo dele da sala para poder, né, ter uma visualização. Ou Então, site. o O site site, foi a no porta caso, de entrada, né? o site é por causa do Google, né? Porque o Google você tem que direcionar para um site, né? Ou para o Google Meu Negócio, por exemplo, também, que é super importante. Põe Salas Brasil lá, as fotos, é super importante manter isso daí também bem alimentado. Mas depois para as redes sociais, né? Depois para as redes sociais e tentar captar, porque você pode até mais dizer para mim, mas começa assim, a descoberta, depois a questão de você avaliar se conhecer mais o lugar, né? E depois você cotar quanto que custa, né? Ver se cabe dentro do seu evento, do seu custo. A É o Gubeck funil, né? O funil. o funilzão. Reconhecimento, consideração e ação, né? Você tem que ter ações em cada uma dessas etapas do funil. Reconhecimento tem que ser um Google, tem que ser um Google Meu Negócio, né? Sim. Porque é difícil você impactar uma pessoa, né? Imagina, por exemplo, eu vou impactar pessoas que estão procurando para fazer evento. Existe essa segmentação, né?
É o contrário, a pessoa que está procurando. Aí, a partir desse momento que ela procurou, aí você, por exemplo, ela entra no seu site, você já consegue fazer um remarketing em pessoas que entraram no seu site. Aí já muda o cenário. Trabalha mais de remarketing do Então, é que remarketing, que daí você vai falar, olha, impactar. eu existo. Você lembra que você entrou em mim? Ó, tô aqui, viu? Não Eu esquece que vou tem essa despertar o sala. desejo da pessoa fazer um evento. Menos, né? Não, Não rola, né? Difícil, não né? rola, né? Mas sim, você fazer o trabalho quando a pessoa te procurou e depois um remarketing. Primeiro é marca, depois o remarketing para falar assim, viu? Já que você procurou, não esquece que eu tô aqui. Ó, entra na minha sala, conhece mais o que eu tenho para oferecer. Até a etapa de ele fazer a cotação, né? E de E fazer aí a questão da cotação, eu até comentei com você, eu acho muito parecido com um carro, né? Tem que fazer um test drive. Tem que vir aqui ver a sala, porque aí que você fala, pô, realmente é aqui. Eu acho super importante ter e a essa. nossa experiência diz mesmo que o cliente. Essa já é quase a fase final do processo de venda, sabe? O Sim, cliente, quando vem é o visitar, funil. ele, no final do funil ali, o cliente, quando vem visitar, ele já está convencido das etapas principais, o que ele viu em foto, o que ele recebeu de orçamentos e Sim, tal. Ele só precisa constatar, né? E nessa hora, a experiência é importante. Quando o cara vem visitar, o que sim. você falou, um ar-condicionado ligado, um bom Claro, café, uma claro. aguinha, É, um bom papo, entender o negócio do cliente é importante, entender, com né? A certeza. gente tem muito essa preocupação, sabe? De você simplesmente não mostrar uma coisa por mostrar. Eu quero saber do João. João, o que que você vai fazer? Posso sugerir alguma coisa no Claro, seu com evento, certeza. tal, Porque né? é pela experiência que você vai. É, Voltando ao meu segmento, quando o Google chega às vezes com um projeto, fala assim, a gente queria treinar as agências pequenas, né? Nossa ideia é fazer esse conteúdo. Aí eu olho aquilo lá e falo, bom, baseado na nossa experiência, pô, podia. O que vocês acham de fazer esse acesso, essa plataforma? Quem que é o público? Ah, o pessoal mais jovem, então. Eu tenho dentro de uma ferramenta que ele cria o avatar, que ele faz um joguinho, não sei o quê. Pô, é isso. Aí o Google fala, pô, é isso aí que eu quero. Realmente, você tem que entender o que o cliente quer para poder oferecer o que é melhor, né? me ocorreu aqui uma pergunta que eu ia te fazer antes. Assim, a Gubec tem olhado para o marketing digital como um todo? Você foca mais em ferramentas Google ou vocês têm olhado para as outras plataformas? Vocês se consideram o cliente como um todo na hora de fazer a consultoria? Amarra tudo isso ou é sempre produto Google? Não tem como você oferecer somente Google, né? Tem que oferecer Tudo. Facebook, Instagram, falar do YouTube e tal. Mas a gente tem uma pegada mais de performance, né? Os nossos clientes são clientes maiores que já têm um certo entendimento de Google, de marketing digital, mas querem performance, né, tirar o máximo possível de resultado. É diferente das redes sociais, por exemplo, Instagram, parte de conteúdo, né? A parte de conteúdo a gente até tem para alguns clientes, mas não é o nosso foco principal. Até uma coisa que a gente estava desenhando antes da pandemia e que a gente está colocando na pauta para 2023 é ter cursos de conteúdo. Porque a parte de conteúdo é muito simples. Como impulsionar no Instagram? É um botãozinho lá, tem os públicos, né, alvo ali, não sei o quê. Mas a questão é que conteúdo você faz, que pauta você tem. Essa que é a parte que pega. Fazer conteúdo É, sempre é uma coisa a difícil, minha né? mulher tem, por exemplo, um espaço que faz recreação infantil lá no interior de São Paulo. E aí ela fala assim, não, eu preciso, me ajuda a divulgar. Eu te ajudo a divulgar, impulsionar, segmentar público-alvo, eu faço. Mas o que você quer falar? Né? Que, que, qual que é a pauta? O que Eu você quer só. divulgar? Aí não sabe. Essa que é a parte, esse é o desafio. Eu falei, então você pode fazer, tem o dia das crianças, tem o dia dos pais, tem o dia do circo, tem o dia da fantasia, festa fantasia, essas ideias que você precisa ter, e aí começar a publicar, fazer postagem para as pessoas começarem Mas a seguir. E ó, esse é o desafio. esse desafio não é um desafio novo. Não, As empresas sempre tiveram dificuldade de conteúdo, de fazer conteúdo, né? Isso é sim. desde sempre, né? Às vezes está muito relacionado ao entendimento, ao foco do que a pessoa, às vezes nem ela muito bem sabe qual foco dá e etc. Mas produzir conteúdo não é uma tarefa lá E muito você fácil, sabe o né? que a gente nunca entrou muito de cabeça nessa parte de conteúdo? Porque depende, na nossa visão, depende muito do cliente. Tem que estar dentro do cliente para saber isso aí, sentir isso aí. Que às vezes você tem, com a Gubec, eu tenho uma ideia, sei lá, daqui 2 dias é dia do consumidor, uma coisa assim. Pô, dia do consumidor, vamos fazer uma campanha? É muito rápido.
E quando você está com uma. Tem que mandar isso para a agência produzir não dá tempo. Então você tem que ter uma certa agilidade quando se trata de conteúdo. Agora, a campanha de performance, não. Mas o cliente não tem, às vezes, essa É, pessoa. E o pois é, projeto empaca, João. pois é. Não empaca? Empaca, estou dizendo assim, dá problema na hora do resultado, né? Se você tem um cliente que não é conteudista, que não sabe fazer o conteúdo, ele vai empacar e, consequentemente, É o que eu falo é que é 70%. o seu trabalho de performar acaba não Sim, acontecendo, né? é que 70% dessa energia tem que começar na empresa e depois você pode até ter parceiros para ajudar a divulgar, Na mas empresa, no ele cliente, você está falando? é o cliente, ele tem Tem que uma ter máxima na agência que diz assim, desde que eu fiz faculdade, por trás de um grande cliente, por trás de uma grande agência sempre tem um grande cliente, claro. né? Mas o cliente espera da agência uma ajudinha, né? Por exemplo, o Google tem a ajuda da Gubeck quando você vai lá e oferece um produto para ele, né? Então, a agência tem a obrigação de dizer para o cliente o que ele precisa fazer. E acho que vocês fazem, né? Acontece, sim, acontece a gente sugerir, Mas o às cliente vezes, faz, né? mas aí tem muita coisa que depende dele, né? E aí, principalmente quando você sugere, aí ele fica muito preocupado com performance. Você não sabe, né? Ah, precisamos fazer uma campanha de divulgar uma linha de carros. Tá, mas você tem preço? Aí você entra no marketing, né? Mas você tem preço, tem uma oferta boa, não sei o quê. Aí não tem esses três pilares, aí você divulga super bem. Aí não vende nada. Aí fala, Pô, a agência não me mas o ajuda. seu carro é mais caro do que os dos outros e tem menos motor? Então, você tem. Ah, mas vocês falaram que. Não, mas peraí. Eu falei da parte de comunicação. Mas a gente não consegue olhar só comunicação, sem dúvida. É, Por isso que eu acho que tem que nascer dentro da empresa. Aí dentro da empresa você tem toda essa discussão. sim. Você tem. Então, continua aí um pouquinho com relação ao teu olhar para eventos. O que que você orienta que as empresas falam um pouco mais? Você me dizia ali no Pastores que talvez. Eu preciso de ideia, João. Nós precisamos vender, nós estamos parados. O mercado de eventos ficou parado um tempo. Então, você vai. Mas vai... eu vejo com bons olhos a questão de eventos, porque até um reflexo do. O Google esse ano não fez nenhum projeto. Eu falei que a gente fez projeto durante a pandemia e esse ano não teve nenhum projeto de online que a gente fez durante 2 anos na época da pandemia. Porque há uma análise que já existe um cansaço de tela, né? As pessoas já estão cansadas. Teve muita. A gente ficou muito dependente de internet, de telas. Existe essa análise, João? E eles já falaram que, olha, não vão fazer porque a pessoa não assiste mais. E é verdade, repare que não tem mais live de artista, dos cantores. Eles podiam fazer uma live. Não vai dar a mesma audiência, já não vai dar. Pouco. Se tiver, tem Então pouco. não vai ter mais. Então acho que a coisa vai voltar à normalidade. Claro, nós estamos ainda. Na rebordose. Não, tá acabando, né? Tá bem no final, mas ainda. Ainda estamos Eu acho que respirando ainda. um pouco disso, né? Eu acho que ainda vai Então, voltar. então vou E aproveitar. eu acho que os eventos vão ser fundamentais porque as pessoas sentem falta de contato. E uma coisa que está acontecendo, né, que você sabe que está voltando, as empresas estão voltando a ter funcionários. Está sendo híbrido ainda, mas está voltando, né? Cara, a gente tem escritório aqui na Paulista. Você sai para almoçar, é nítido, as calçadas estão lotadas. Ainda ontem eu dizia ali para um amigo que fomos almoçar, eu falei assim, cara, dá uma olhada nesse farol. Nós paramos ali no farol pedestre para atravessar ali na Paulista com a Brigadeiro. Meu, era um mundo de gente, como era antes da pandemia. Então, os restaurantes cheios. Assim, eu tenho meu enteado, ele trabalha numa grande multinacional e já 3 vezes por semana. Tem que ir 3 vezes por semana. Então, a Apple parece que também, né, voltou Sim, 3 vezes por semana. Aí, por que isso? Porque realmente o contato, né, o networking, essa coisa que o evento tem de você conversar. Ontem eu também, com a pandemia, né, eu acabei me mudando para o interior, né? Eu saí daqui de São Paulo, fui para o interior. E sempre conversando online com o pessoal. E ontem eu estava tendo uma reunião aqui com a menina do financeiro e foi excelente a reunião. Uma reunião que eu não tinha com ela desde que a gente tinha separado. Porque aí você troca ideia, Mas ontem foi presencial. ontem foi presencial. E aí você Ah, tem a questão do olho no olho, da sua entonação, de você tudo. resolver coisa rápida, assim, tipo, não, mas aqui, por exemplo, que no online, peraí, tem que compartilhar a tela e outra coisa, as distrações que podem acontecer em volta, né? Quando você está online. E aqui, né, você está focado. Então, eu vejo que as coisas vão voltar. É que você está se antecipando ao nosso momento mandinar. Você não deveria ter feito isso. Nós temos um momento no programa
chama Aumento Mandiná, que Certo. fala um pouco das previsões para o 2023. Então, na sua ótica, 2022 estamos terminando aí na rebordose, o que Sim. deu, e vamos levando assim. Você acha que até em função aí de Copa do Mundo, de eleições e tal, a coisa vai seguir nesse caminho? As minhas fichas eu tô apostando pós-carnaval. Que a gente vai ter as eleições, vai ter a Copa do Mundo, aí vamos entrar naquela fase entre janeiro ali, novo governo, né? O mesmo governo, enfim. Não Uma sabemos. nova etapa, né? E pós-carnaval as pessoas vão falar assim, bom, agora o negócio é trabalhar, né? Independente de quem vai entrar, independente de se a gente ganhou a Copa ou não, o negócio é trabalhar. E aí as coisas vão voltar mais a normal. Não acho que vai ser como era antes, vai continuar tendo o híbrido, por exemplo, mas O híbrido veio para vai vir para ficar, ficar. mas a Gubec vai voltar com seus cursos presenciais Nós toda? já voltamos, Vai né? voltar. Já voltamos. E assim, sinceramente eu achei que ia ser menos. Falei, pô, o pessoal não vai voltar. E eu falei, tem 12, já semana passada teve 17 na sala, tá voltando normal. Porque a pessoa quer o quê? Que é o que tem evento, tem a experiência. A pessoa quer vir de fora, a pessoa quer vir lá de Salvador para vir para São Paulo fazer um curso, porque não é só o curso, é a experiência, conhecer A outras pessoas, a cidade, conhecer a cidade, tem cidade e tudo isso, tal. tem tudo isso. Então você acredita que 2023, ali pós-carnaval, você está otimista com relação ao 23? Não. Sim, eu tô otimista, porque a gente já passou por muitas crises aí, e eu acho que chega uma hora que as pessoas param de se lamentar e falam assim, "Meu, vamos trabalhar." E aí que a coisa volta. Porque ficar também só, não, mas será que não vai ser bom? Será que não vai ser bom? Não, vamos fazer, vou fazer o quê? Não adianta ficar chorando aqui. Vamos lá, vamos pra cima. Eu tenho essa esperança e tô apostando nisso, né? Estou desenhando já a estrutura. Ontem mesmo, essa reunião que eu tive, para falar sobre, não, vamos O Google fazer. também, você acha que vem com força nos projetos, João? Eu acho que eles devem voltar, assim, dar mais as caras. Né? Nas caras. Eu acho que até por efeito dessa polaridade de eleição e tal, eles estão até tirando um pouco o pé de questão. Nesse momento. Porque acho que gera muito ruído, né? Qualquer coisinha que pode ter, o palestrante falar um A, falar um B, e aí melhor deixar a polêmica para depois. Então, termina a eleição, aí você fica mais livre para. Eu acredito que vai diminuir daí um pouco essa polaridade e as pessoas vão se concentrar no que tem que fazer mesmo, que é trabalhar, é produzir, que é como a gente sempre, que é como a gente sempre superou as crises, né? Trabalhando. A gente tem um momento aqui com umas perguntinhas lindas, rapaz. Se você leu a sua pautinha, a Deixa eu gente, ver aqui a cola. a gente fala de uma referência no seu ramo, né? Então, eu quero abrir um pouco mais esse leque para você, né? Se você tem uma pessoa, ou uma empresa, ou uma entidade, ou alguém que você tem de história, pode ser pessoal, pode ser profissional, que Olha, seja referência para você. Sem ser eu, João, eu, por favor, não, tá? mas olha, Oswaldo, vou começar pelo Oswaldo, né? Uma coisa que eu acho que até tem até uma linha aqui, um arrependimento, né? Tentei. Um arrependimento é não ter tido no começo a mesma visão que você tinha nos eventos. Porque eu lembro assim, quando a gente fez a sala junto, você queria fazer assim, não, vamos fazer uma sala legal, vamos colocar um computador diferente aqui na sala. E eu era muito assim, não, mas isso é muito caro, isso não sei se vai dar certo, isso aqui precisa. E eu não tinha essa visão de que sim, precisa ter uma coisa legal, diferente. Essa é uma parte que Que, eu que, que... aprendi muito com vocês, a gente mudar o piso, fazer a área de coffee legal. Eu e o Wagner, lembra? A gente tinha um lado mais assim, tipo, não. Mas Você professor, e o Rodrigo era já mais, não, vamos fazer uma coisa legal. E a gente era, não, vamos fazer uma coisa prática que por isso que deu funciona. certo ali, porque era uma Exato, química boa, né? exato. Vocês seguravam mais a coisa do orçamento e a gente acelerava por ali, né? Mas porque a gente olhava para o lado da experiência e tal, né? Você tem esse olhar mais do professor que estava na Sim, sala de aula. Naquele momento você estava muito enfiado na sala de aula, sim. né? Então, mas segue aí com a tua. Não era a Agradeço experiência, pela a minha visão não era a experiência, era o conteúdo. E a experiência é super fico importante. envaidecido Olha, parte. referências, eu trabalhei com muitas pessoas legais na minha vida profissional, muito. O meu tio
Meu tio Hélio, que era um dos sócios numa primeira empresa que eu trabalhei, me espelhava muito nele, gostava muito do que ele fazia, da inteligência, da como ele liderava as pessoas numa sala, Escritório. no escritório, numa reunião, sempre isso me inspirou, né? E eu tive a sorte de trabalhar com pessoas muito legais, inclusive no Google. Muitas pessoas do Google que... Eu me lembro não vou falar o nome dela, mas uma executiva do Google que eu fazia reunião com ela, quando tinha reunião com ela era, tipo, legal. Porque ela dava tanto feedback legal, tantas ideias bacanas, que eu falei, pô, é assim que eu quero ser. E outro dia eu vi um cara falando que até um amigo meu que está entrando nessa parte de coaching, e ele falou uma coisa que é verdade, né? Quando você na mesa é a pessoa que mais sabe, não é legal, né? O importante é você ser a pessoa que menos sabe que você aprende, Ah, né? sem dúvida. É. E eu lembro que no Google de ver só pessoas fantásticas e falar, pô, tô aprendendo aqui. A partir do momento que você é o principal da mesa, você fala assim, não, preciso me misturar com pessoas. Por isso que eu sempre tenho dois ouvidos e uma boca quando estou numa Ex- mesa com gente mais experiente, principalmente os mais experientes é, que trazem Então, coisas. e aí até a questão do evento é importante. É bom você ir nesses eventos porque você encontra pessoas que estão acima de você, que estão muito mais avançadas, onde você vai ficar ali e falar, caramba, que legal, né? É, eu acho que esse é o maior objetivo, né? É, Quando você senta numa sala, numa palestra, qualquer coisa, você quer absorver um sim. conteúdo, você quer escutar algo novo, algo diferente, algo inspirador, né? Eu percebo isso aqui, quando a gente recebe palestrantes aqui e as pessoas ficam eufóricas, tal, o cara se sente É muito. por isso que até o podcast é um sucesso esse formato, porque realmente você fica ali, né? Absorvendo as ideias, coisas novas, né? Isso é super importante. A rede social, até uma pergunta que você fez no começo, a rede social, olha que tem tanta coisa legal para a gente aprender, e as pessoas às vezes ficam enveredando só por dancinha, TikTok, blá blá blá. E tem tanto poder, tanto conteúdo, tanto. Você vê, né, João? Se imaginaríamos ali quando a gente criou os nossos escritórios juntos, né? Que a gente um dia estaria numa sala dessa usando todos esses recursos, até em prol dos nossos negócios, né? Para poder compartilhar informação, compartilhar conhecimento. E isso gera conteúdo que você falava no início, Sim. né? Isso aqui é um conteúdo que está sendo gerado de alguma forma, né? Humildemente por nós aqui, mas para os nossos, para as pessoas que estão em eventos e tal. Então, para os nossos clientes, né? Então, eu acho isso importante. A gente não imaginava que isso fosse acontecer, né? Então, temos que agradecer, né? É o que você dizia no começo, né? Até você falando aqui das referências, é engraçado que eu não tenho uma referência de marketing digital. Eu trabalho nessa área, mas eu não tenho uma referência. Eu tenho referência de pessoas que eu convivi ao longo desse tempo, né? De gerentes, de diretores, Executivos ali né? do Até de Google, pessoas pessoas do dia a do dia a do dia dia a que a dia. gente vai aprendendo, né? Então, É, essas referências é super importante, né? Você ouvir desde o que o pessoa mais simples da empresa fala fala e faz e vê, né? e vê a Principalmente maneira como ele age, é, né? Como ele leva a vida, como ele pensa a vida. do diretor. Cara, nós estamos sério pensador, né? Nossa, é Nossa, eu verdade. nunca acho que falei assim pra você, né? Nossa, Nossa, essa luz aqui fez um negócio na gente. é Você tem algum arrependimento, João? do Vord, né? Não. O seu arrependimento é torcer pro São Paulo, pô. Eu acho que o arrependimento que eu tenho é de não ter usado mais no começo, no sentido de infraestrutura. Ousado, mas. Porque, assim, teve uma Mas fase que foi ousado o que você fez ali com a Goldback. então, exatamente. Então, Talvez seja uma visão que acho que eu poderia ter feito mais. não, mas, porra, nada. Você era ali um instrutor e tal, um professor. Vou até aqui. Um rapaz vindo do interior, né? O que Sim. você sempre fala, né? Um menino vindo do Inocente, interior. pura e besta. E você chegou ali no meio daquela galera e tal, tudo, e vocês criaram ali uma agência, referência hoje no mercado digital, então não foi pouco, não acho que. Então, é uma visão. Outro dia eu conversei com Mas alguém e assim, falou assim, você tem uma visão muito crítica de você mesmo. então, é crítica, eu também acho. Vocês fizeram uma puta empresa, um puta negócio legal. A Goback é uma puta empresa legal. E referência no mercado. Difícil você ter uma empresa. Pensa, cara, criar uma empresa que seja referência no setor. Ainda estamos falando de marketing digital, né? Que não é qualquer coisa, né? Então é bacana. Mas o arrependimento, esse arrependimento que você fala,
no sentido de ter ousado mais, pode servir ainda, né? Porque você só tem 40 e poucos anos de idade. Exatamente. Tem Agora você já aprendeu, né? uma visão. Hoje, o meu objetivo na empresa. Hoje, o engraçado é que a gente acaba virando gestor da empresa, você acaba se distanciando um pouco do conteúdo. Hoje eu não sou o especialista, eu tenho os instrutores lá que conhecem muito mais de Google, estão muito mais atualizados do que eu. Mas eu tenho a experiência de gerir uma empresa de conteúdo e com foco nos alunos. O objetivo nosso é que eles aprendam. E eu estou vendo muita empresa no mercado que não ensina para valer. Dá uma Somebody love it. geração Wikipedia. Ah, você manja pra caramba, é ali no Wikipedia. Pô, no Wikipedia tem resumo do resumo. Você tem que estudar, você tem que aprender mais, tem que se aprofundar, né? Agora, como convencer a pessoa a fazer isso de uma maneira legal, de uma maneira suave, de uma maneira com uma experiência bacana? Esse que é o objetivo agora como Gubeck. Eu quero que o Gubeck seja uma empresa diferenciada no sentido de, tipo, ensinar, vou aprender para valer, mas não vai ser uma coisa chata. Isso sempre foi a... E aí eu já entrava aqui na nossa última pergunta, que é que quase que você já respondeu, respondeu um pouco de você deixar uma mensagem para o nosso público de eventos, né? Ou uma mensagem para quem está começando, ou essas mensagens que servem mais geral. Uma delas você acabou de dizer, que é para aprender, né? Exatamente, o meu avô dizia, conhecimento não ocupa espaço, né? Sim. Então a gente sempre tem que aprender, sempre tem que estudar. É claro que a gente vai vivenciar uma geração aí totalmente no mundo digital, online, né? Super ansiosos, querem aprender muito rápido, né? Isso é um desafio. Eu estou vendo que os conteúdos a gente tem que fazer conteúdos mais curtos, conteúdos que tem parada para exercício, que tem que ter uma dinâmica. Isso é fato, tem que mudar. Porque pensa nos seus filhos, você pode ver, não vai pegar um livro que nem você pegava lá, que tem só letrinha, e isso aqui tem que ter uma outra pegada. Então, a educação é super importante, mas tem que ser a didática mudou, porque o público muda, né? E o pessoal de eventos, acho que uma mensagem para o pessoal de eventos é acreditar que 2023 realmente vai ser um ano de virada, né? Fazer o arroz com feijão de marketing digital, não estou falando de inventar muita coisa, não, mas você tem que ter essa questão de Google Meu Negócio, redes sociais, isso aí Bem alimentadinho, feito, conteúdinho bem feito. A plataforma é o menos do problema, o mais é conteúdo, é como você se diferenciar. E aí nichos, e aí apelos, isso aí Por isso que eu falo que aí tem que ter uma pessoa boa dentro da empresa. Ideal que ela saiba também como mexer nas plataformas? Sim, mas tem que ter uma pessoa que pensa lá dentro. Se a empresa de eventos for pequena, você é o cara que acha que ela tem que contratar uma agência ou que ela tem que ter uma mini agência dentro da empresa? Eu acho que tem que ter uma equipe, uma pessoa que possa começar a fazer esse processo e pode eventualmente terceirizar se precisar de algumas coisas, mas ela tem que absorver dos sócios, da área comercial. É importante. Ela acha que é importante que a empresa tenha um departamento de marketing, eu acho que seja uma pessoa de marketing. Sim, porque é ela que vai entender. Ela vai estar no evento, ela vai ver o que o público quer, ela fala com o pessoal de vendas, ela vai entender o que o pessoal pede. Ela tá com o diretor, sabe o que o diretor gostaria. Meja. Exatamente, aí ela consegue montar. Aí se ela vai conseguir ter braço para entregar, usar plataforma, fazer Google, aí outros 500. Aí depende do bolso, né? Claro. Sim. Né? Depende de como a empresa cresceu, né? Como ela vai crescendo, né? Ao longo do tempo a gente teve muitas pessoas que fizeram um curso lá e que não usaram a ferramenta, mas pelo menos sabe que ela existe, né? Então, você é um exemplo. Você fez um curso de Google Ads, você operou o Google Ads? Não, mas você tem um conceito. Você vai hoje fazer um evento, divulgar o Salas Brasil, você sabe, ó, existe o Google, tem lá no buscador, tem as palavras-chave, pô, eu quero isso. É que no meu caso era importante para eu ter a linguagem para conversar com a agência. A gente precisa saber a língua da agência, né? Vocês enganam a gente. Você estava na época você tinha uma agência, né? Era uma agência. Era uma agência. Naquele momento a gente estava montando tudo, né? Era agência, a gente tinha um telemarketing que fazia, fazia um trabalho para outros clientes e tal, né? Então, e o mundo estava em revolução ali naquele momento, né? A gente se divertiu, né? A gente se divertiu.
E a gente se diverte ainda. A gente se Vamos diverte continuar, ainda, né? Sempre um continuar. prazer encontrar o Oswaldo. Às vezes até no WhatsApp eu mando uma besteirinha e essa besteirinha vira um... 2 horas de conversa. Só de... A Alessandra sabe disso, e com ela também é igual. Ela falou, pô, ficamos aqui 2 horas falando besteira, né? O João Dalla da Costa Net. Eu, cara, te agradeço demais, cara. Você é um grande amigo meu. Eu desejo muito sucesso para a Gubek, né? Obrigado por você ter vindo aqui. Leve um abraço aí para os seus sócios. Eu espero que você também tenha se inspirado nessas dicas que o João deu. Foi um papo muito gostoso. E convido você a visitar nosso canal, que tem conteúdo lá, tá? Do Salas Brasil, no Spotify e também no canal do YouTube. Outras conversas e bate-papos tão gostosos como esse aqui com o João estão disponíveis lá. Tá bom, gente? Então, até o próximo programa e muito obrigado. Tchau, tchau.